Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Hoje, novamente, eu tenho a honra de trazer para vocês um novo entrevistado aqui no canal. Ele é um dos maiores, quiçá o único, né? Grande e verdadeiro especialista sobre China no Brasil contemporâneo. O nome dele é Elias Jabbour. Ele é autor de livros sobre China, estuda sobre a China, geógrafo de formação e professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas de economia e relações internacionais. É com muita alegria que eu recebo aqui o Elias para falar um pouco sobre China, mas principalmente sobre uma noção que ele apresenta para explicar o fato, né, do desenvolvimento chinês no mundo contemporâneo, que é a expressão nova economia do projetamento. Eu gostaria, então, de, agradecendo ao Elias pela oportunidade de entrevistá-lo, introduzir a primeira pergunta, dizendo: Elias, obrigado. O que é, como você chega nessa noção e como isso se relaciona com a China, essa noção da nova economia do projetamento? Obrigado, Elias, a palavra é sua. Oi, Fausto, tudo bom contigo? É um prazer estar aqui com você nesse canal prestigiado do YouTube, que é o Revolução Industrial Brasileira, né? Acho que é um canal fundamental para quem trabalha com conceitos como industrialização, desenvolvimento, projeto nacional. Então, eu fico muito honrado de estar aqui com você. O que acontece dessa expressão nova economia do projetamento, que eu acredito que ela pode vir a se tornar uma categoria ou até um conceito, é que de um tempo para cá, aliás, minhas últimas publicações sobre a China, quem for atrás dela vai perceber que eu tenho buscado combinações e abordagens um tanto quanto heterodoxa para explicar aquele fenômeno. Então, tem um artigo que, aliás, vai sair agora na Journal of Economic Issues, em que eu coloco, junto com o Luciano de Paula, uma abordagem Lewis, Prebisch, Hirsch, Monegasheron, e a partir do que esses autores pensam, chegar a um denominador comum sobre a China. Em outro texto, nós falamos juntamos Keynes, Schumpeter, Keynes, Rangel, Hirschman e Gershon, também buscando o caminho. O que acontece é que vai virando uma busca particular em torno da resposta a uma questão que não estava vindo, porque a China tem inaugurado regularidades econômicas nos últimos anos que, sob o meu ponto de vista, cancela as teorias econômicas convencionais, tanto heterodoxas quanto ortodoxas. Porque as teorias elas surgem como reflexos dos níveis de desenvolvimento de determinados modos de produção, não é? Então, aliás, eu leio Inácio Rangel desde o início da década da metade da década de 90, e eu lembro de um livro de Rangel chamado Elementos de Economia do Projetamento, em que ele percebe que existe uma grande convergência no mundo entre a planificação soviética e a reconstrução europeia no pós-Segunda Guerra Mundial, que nos dois lados da cortina de ferro, uma capacidade imensa de planificação, sendo que a União Soviética é o caso mais notável de planificação. É um livro super complicado, é um livro muito difícil de ser lido, e só na oitava ou nona vez que eu estava percebendo que o Rangel estava falando de uma economia de tipo socialista e que se desenvolve em empresas fora do sistema de preços. Então, quando eu vou perceber, por exemplo, a China nos últimos 3, 4, 5 anos, eu percebo uma economia que chega na fronteira da tecnológica em alguns setores da economia, ela constrói uma imensa base de oferta, fruto de 20 anos de taxa de investimento acima de 40%, e um sistema financeiro nacional imenso, e reservas cambiais que garantem autonomia de política monetária. Esses elementos são suficientes para o seguinte: primeiro, restringir muito a ação da lei do valor da economia no centro da economia chinesa. Não é? E ao restringir a ação da lei do valor, a economia ela pode se passar a se basear não nas chamadas, entre aspas, leis de mercado, não é? Ela pode se basear em grandes projetos, porque tem soberania monetária, tem capacidade produtiva instalada, não tem restrições de nenhum tipo, e ademais, o que comprova que pode ser um conceito em potencial é que talvez a primeira possibilidade, depois do antigo mundo socialista, de superação da incerteza keynesiana. Por quê? Porque as capacidades produtivas instaladas estatais, que são as que geram efeitos de encadeamento ao restante da economia, inclusive o setor privado, é estatal. E o setor financeiro também é estatal. Então, a incerteza keynesiana não é algo que existe na China.
Isso, para mim, isso é um feito revolucionário, ou seja, é um fato que merece a atenção sucinta de quem se interessa, como eu, com as questões que envolvem o socialismo e o capitalismo, e também a planificação da destruição criativa. Então, é um conceito que eu tenho trabalhado e retrabalhado, acredito eu, com algum sucesso, tá? Para explicar esse fenômeno chinês, que eu tenho percebido ultimamente, com essa capacidade absurda de empreender 5 mil projetos ao mesmo tempo, financiar 5 mil projetos ao mesmo tempo. Enfim, eu acho que existe uma novidade surgindo na China, só está surgindo, né? Não é pronta ainda, mas que é suficiente para dar uma certa, entre aspas, cancelada nas teorias convencionais aí, ortodoxas, heterodoxas, e a gente está tentando dar conta desse desafio, que é entender essa nova economia que surge na China. Lá no curso que você deu com o Paulo Gala, aliás, está dando, né? Aí está na internet, né? Ele de tempos em tempos vai abrir aí não sei exatamente. Exatamente. E nos seus textos, né? Você afirma que a China faz um governo através do mercado. Ou seja, os entes de mercado continuam e podem continuar existindo nesse projeto chinês, ou seja, na nova economia do projetamento. Entretanto, eles existem sob a coordenação central de um Estado que está tanto na ponta da oferta quanto na ponta da demanda. Eu, no meu parco entendimento, acredito a isso, né, o esvaziamento da lei do valor, né, e fica, então, tudo sob um desenho prévio que diz para onde a economia vai. Até onde eu consigo enxergar, é disso que nós estamos tratando. Ok, não tem problema, a gente consegue perceber isso. Agora, isso é uma receita replicável? Né? Esse tipo de projeto, né, com esse nível de controle, tem alguma replicabilidade no Ocidente, por exemplo, ou em países emergentes em geral? O que acontece, Fausto, por exemplo, existem autores que são muito mais famosos do que eu, são mais capazes e tal, estão aí na mídia, que estão chegando a aproximações intelectuais semelhantes às minhas, né? Não que as minhas sejam melhores ou maiores, mas estamos chegando a um ponto em comum. A principal é a Mariana Mazzucato, que ela fala das Mission Oriented Research and Development, ou seja, que são aquelas grandes projetos em que o Estado ele é o primeiro, o investidor em primeira instância, né? Só que ela não avança, e aí ela não é culpada disso, porque ela é uma economista, pura e simplesmente, que o pressuposto chinês é uma revolução, né? Ou seja, ocorre uma revolução em 49 que coloca os capitalistas, e depois de 78, e as outras classes sociais embaixo de um guarda-chuva de um projeto nacional de estratégia socializante. Então, eu particularmente acho que existem economias de projetamento no mundo, a Alemanha é uma, tá? Só que ela não é economia de projetamento como a China, porque não é o modo de produção, entre aspas, socialista, que domina aquela formação econômico-social. Um país capitalista e que, portanto, também está sob sujeito à incerteza keynesiana. Então, existe um pressuposto que é político na China, que é um Estado que se funde, um Estado revolucionário que, em 78, se funde com o Estado desenvolvimentista de tipo asiático e que vai criando, ao longo do tempo, condições políticas e institucionais para aumentar a capacidade de planificação da economia em níveis assim jamais sonhados por qualquer governante. Então, existe um elemento da política, vamos dizer assim, que é fundamental e que os economistas não percebem isso, né? Ou seja, a economia, a política ela vem na frente da economia. Então, é a política que move a política, a contradição evidente, que move o processo adiante, né? Eu não sei se é um modelo replicável em economias capitalistas, sim, só que o projetamento pressupõe antítese à financiarização, tá? Então, no mundo de hoje, talvez só a Alemanha seja uma economia que tenha algo próximo daquilo. Somente a Alemanha, sob o meu ponto de vista, não é? Ou seja, o que você está, só para afinar um pouco mais a resposta, o que você está dizendo, então, é que sem um controle dos capitais, sem um controle do mercado de capitais e da oferta de crédito, né, rígido e direcionado a partir de um objetivo nacional, sem essa condição, então, não há planejamento possível dentro de uma economia capitalista. Não é somente isso. Você tem, por exemplo, a China, ela tem
ela faz uma reforma profunda no setor estatal da economia, na década de 90, que é um setor que era muito soviético, com características não orientadas ao mercado. Ela faz profundas reformas nessas empresas, e ela, ao final da década de 90, depois um imenso processo de privatização, outro de fusões e aquisições, surgem 197 conglomerados empresariais estatais, né? E conglomerado é mais do que uma empresa, só para deixar isso claro. E ao longo do tempo, isso cai para 97 empresas, ou 96 hoje, só que existe uma instituição, que é uma instituição criada pelo Conselho de Estado, que é uma instituição que ela é... as mentes mais brilhantes da China trabalham nessa instituição, inclusive, que não tem nada a ver com o MIT japonesa ou o Departamento de Planejamento Econômico da Coreia do Sul, mas que é a instituição que ela trabalha dentro das empresas estatais para garantir que os interesses do Estado sejam atendidos por essas empresas, que é a SASAC, não é? E as mentes mais brilhantes da China trabalham das que eu conheço também, inclusive, né? Trabalham nessa instituição, não é? Então, vai chegando a um ponto em que não dá para replicar entre aspas, essa dinâmica em países capitalistas, não é? Ou seja, porque o interesse público estatal tem que estar à frente de qualquer outro interesse para poder enfrentar certos desafios, né? Não é o caso dos Estados Unidos, não é o caso da Europa Ocidental, não é o caso da América Latina, e por aí vai, né? Então, a China ela acaba sendo aquele elemento, a anatomia humana que serve para analisar a anatomia do macaco. É o elemento mais avançado hoje no mundo, é a engenharia social mais avançada do mundo de hoje, sob o meu ponto de vista, mas cheia de contradições, problemas, etc., né? Não, claro, contradições e problemas sempre existirá em qualquer tipo de formação social no mundo, né? O ser humano é emprenhado delas. Agora, nós estamos falando aqui de um país que consegue, aqui em questão de 40 anos, a partir daí do grande movimento político feito pelo Deng Xiaoping, se eu não me engano, né, em 78, ou a partir de 78, iniciar uma rota de prevalência econômica sobre o Ocidente, né? Que inicialmente não levava muito crédito, mas hoje já é algo inegável. Temos aí a nova revolução do 5G acontecendo completamente sob controle dos chineses, enquanto, né, os Estados Unidos estão gramando para conseguir chegar e dizem já que na China já se pensa o 6G, né, considerando a digitalização da economia como um todo, ou seja, é muito provável que, né, a infraestrutura econômica vá rodar sobre bases chinesas e pagar os royalties devidos, etc, etc. Porém, ao invés de falar dessas pontas muito abstratas do desenvolvimento econômico, eu queria te fazer uma pergunta a respeito dos setores econômicos que eu sei que a China tem presença e que não são exatamente da mais alta tecnologia. Por exemplo, máquinas e equipamentos pesados, algo que eu conheço muito bem porque trabalho nesse setor como jornalista. Sou um jornalista industrial, lidando, entre outros setores, com este. A China tem algumas das maiores empresas, né, desses equipamentos no mundo hoje, né, e que tiveram um crescimento acelerado, né, a partir do projetamento, como você chama, em questão de 20 e poucos anos, né, a ponto de fazer frente a grandes marcas tradicionalíssimas, né, do capitalismo ocidental, que são norte-americanas e europeias, basicamente, e também alguma japonesa. Pois bem, esses setores que não são de fronteira tecnológica têm multinacionais chinesas espalhadas pelo mundo inteiro hoje. A pergunta que eu te faço qual é a relevância da indústria chinesa para esse projeto de futuro, sem contar a fronteira tecnológica? Quer dizer, a China utiliza-se muito bem, ou você acha que é dispensável, né, as indústrias de menor intensidade tecnológica, de média intensidade tecnológica, para a sua expansão mundial? Então, deixa eu... Talvez seja a melhor pergunta que alguém tenha me feito sobre economia de projetamento desde que eu comecei a falar sobre isso, essa pergunta que você fez agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque o projetamento ele é um conceito, ele é uma noção, ele é uma ideia, é uma prática de governo em que se busca a maxi-racionalização do processo de produção, tá? Esse é um ponto. E o outro ponto, e como um elemento guiado pela razão, ele tem que estar voltado aos interesses da sociedade. Então, na China, por exemplo, hoje, por isso eu também chego a essa conclusão de que existe uma nova economia de projetamento, existem o economista de projeto, o jornalista de projeto, o engenheiro de projeto é uma figura com muito destaque na sociedade. Por quê?
Porque ele é a figura que vai projetar um grande investimento em cima do planejamento dado, e ele tem que ter um olho nos interesses da sociedade e um olho no interesse do Estado, não é? Então, o Rangel dizia muito bem nesse livro famoso dele o seguinte: ó, não é qualquer tecnologia que um engenheiro, um economista vai admitir para determinada situação. Por quê? Porque o objetivo máximo do sistema é a manutenção do pleno emprego, não é? Então, o Rangel não acreditava que diminuição de salário elevaria a taxa de emprego na sociedade, ele não acreditava nisso corretamente. Então, ele colocava o economista, o engenheiro de projeto, aliás, o livro é para engenheiros, né, como uma figura, um tático do desenvolvimento econômico e uma figura voltada aos interesses da sociedade, que é o pleno emprego. Então, a China pode ter crescimento do PIB de 5%, ou 4% ou 6%, que a taxa de geração de empregos vai continuar atendendo às demandas do país todo ano. Olha aí mais uma evidência empírica da economia do projetamento. Então, essas empresas de baixa e média intensidade tecnológica, elas têm muita importância, tanto para dentro quanto para fora da China, tá? Mas como a gente tem que olhar o fenômeno no seu conjunto, é evidente que aí envolve uma outra discussão, que é a hegemonia americana versus, entre aspas, hegemonia chinesa. A China está muito atrás dos Estados Unidos em várias tecnologias. A 5G é apenas uma, ou duas, ou três, ou quatro grandes ramos industriais que a China está na frente. O resto não. Tá? Então, a China ainda tem um longo caminho a se trilhar, cada vez mais difícil, digo por passagem, para alcançar os Estados Unidos, por exemplo, e várias tecnologias. Semicondutores é uma delas, né? Então, são duas questões com respostas que se embutem uma na outra. Agora, o caminho que a China vai seguir é o projetamento. É um grande projeto de 1,5 trilhão de dólares para 10 ramos industriais chineses alcançar as empresas as suas similares do centro do sistema. Isso demanda o quê? Pressão do Estado sobre as grandes empresas estatais para fazer esse tipo de serviço. Hoje, tem 50 mil engenheiros trabalhando na plataforma 6G. Não é? Ou seja, nenhum país capitalista no mundo hoje é capaz de mobilizar esse tipo de recurso humano em torno de um projeto. Não é? Enfim, é uma viagem intelectual que eu tenho tentado fazer, baseado também no concreto, é evidente, que está me trazendo muito prazer, inclusive, em tentar chegar lá, né? Sem dúvida, né? Deve estar sendo uma grande aventura você perceber tudo isso, né? Algumas acusações típicas que se fazem contra a China, por exemplo, do dumping cambial, né? Qual é a relevância do dumping cambial para o caso chinês? Faz parte do projetamento estabelecer o controle de câmbio favorável à exportação? Eu acredito que sim, né? Falar em dumping cambial é a mesma coisa que falar que capitalismo de Estado, né? Ou seja, todo capitalismo ele é de Estado, né? E todo câmbio ele é também regido por interesses estatais, né? Só o Brasil que acredita-se que o câmbio é neutro, né? Mas é evidente que a China ela depende, inclusive para esses setores de média e alta e baixa tecnologia, ela depende de manutenção de uma taxa de câmbio desvalorizada para manter o nível de emprego. É quando a macroeconomia e a microeconomia se fundem, não é? Então é fundamental que a desvalorização cambial para a manutenção da estabilidade da sociedade. Porém, as vantagens competitivas da China vão se tornando cada vez mais o quê? Mais estruturais e menos cambiais, tá? Então, o câmbio atualmente é relevante para a manutenção da estabilidade da sociedade, a geração de emprego, a sobrevivência desses setores mais, entre aspas, atrasados da economia, mas do ponto de vista da economia industrial por si, as vantagens competitivas chinesas são cada vez mais estruturais e menos cambiais, mas o câmbio é super importante, é evidente que é, né? Perfeito. Sobre o projeto o tal do Belt and Road, né, que é aquele projeto de infraestrutura logística que vai cobrir toda a Ásia e a Eurásia, né, a partir de um grande investimento chinês, através de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, para refazer, né, a grande rota comercial chinesa com o Ocidente, através aqui daquele cinturão que passa pelo Oceano Índico, ali onde tem o Cazaquistão, o Uzbequistão, sul da Rússia, até chegar à Turquia, Europa, etc. Qual é a importância que esse projeto tem para o projetamento chinês nesse momento, Elias?
Ele é também mais uma evidência empírica do projetamento, porque são grandes projetos guiando uma ação estatal da economia, então a ação da lei do valor também é muito restringida, né? Agora, qual que é a importância? Primeiro que é política, né? É a forma chinesa de se apresentar ao mundo enquanto um país que se apresenta, olha, estou aqui para também ter voz no mundo, né? E a minha voz era diferente de outras do ponto de vista qualitativo, porque eu quero ter acesso a matérias-primas, eu quero ter acesso a minérios, mas também quero, para mim, é necessário que vocês também se desenvolvam para comprar meus produtos. Então, é uma forma de integração internacional que é muito mais vantajosa aos países envolvidos do que o projeto de integração financeira que rolou na década de 90, né? Na década de 90, aliás, hoje fala-se muito, o Brasil entrou na armadilha de renda média, não sei quem mais entrou na... Não existe armadilha de renda média, o que existe é financiarização, é a armadilha da financiarização, não é? Então, a China propõe uma alternativa ao mundo hoje, alternativa à armadilha da financiarização, via grandes empreendimentos, via grandes projetos e também formação de zonas econômicas especiais na África. Eu não quero dizer que isso não tem impactos também negativos, tem, não são poucos, mas também é parte do processo, não adianta, não tem como suavizar as relações da natureza ao ponto em que chega a uma harmonia perfeita. Mas como alternativa de, entre aspas, globalização, é a alternativa mais progressista que existe no mundo de hoje, além de mobilizar capacidades produtivas estatais chinesas criadas ao longo de 40 anos, né? Então, a China tem muita capacidade produtiva instalada, né? O que é também um pressuposto ao projetamento, né? Claro. Você me acabou dando o gancho para a pergunta que eu já ia fazer, que era o seguinte: o papel do Brasil e da América Latina como um todo, né, dentro dessa geopolítica chinesa, diz-se, não é que eu concorde, mas diz-se que é um papel de provedor de matérias-primas, ou seja, estaríamos então trocando o papel de provedor de matérias-primas tradicional, neocolonial, né, por um novo papel de provedor de matérias-primas. Esse é o projeto que a China tem para o Brasil e para a América Latina, Elias? Eu acho que é o projeto que o Brasil tem para a China. É diferente. Por que eu estou falando isso? É evidente que para a China é interessantíssimo um país que tem um Bolsonaro no governo que fala, olha, compra tudo, privatiza, compra. Para os chineses está ótimo. Aliás, as relações comerciais China e Brasil estão ótimas, por enquanto, apesar do Bolsonaro. Não é? Agora, os marcos, vamos dizer assim, políticos e estratégicos que você vai ter com um país que faz comércio há 3 mil anos, tem que ser marcos políticos e estratégicos especiais. Então, você não vai se expor, vamos dizer assim, o seu mercado a um país agressivo comercialmente como a China, a partir de parâmetros neoclássicos de livre mercado, câmbio flutuante, juros altos, empresas altamente endividadas, ou seja, você não vai se envolver com um país como a China sem um projeto nacional. Agora, a grande questão é que a China não se opõe a que tenhamos projeto nacional. Diferentemente de outros países. Ela negocia com todo mundo, tá? Ela tem os seus interesses, e isso não pressupõe que você não tenha seus interesses estratégicos e que esses interesses estratégicos sejam respeitados. Então, eu acredito que o que acontece na relação Brasil e China hoje é um pouco do que o Brasil se propõe à China. Não é assim, nós nos propomos a entregar nossos ativos estatais para vocês, que foi o que o Temer fez, uma visita triste que ele fez lá, que ele colocou um monte de empresas assim na mesa, pode comprar, tá na Bacia das Almas, eu posso fornecer petróleo para vocês, vocês podem vir aqui tomar conta do nosso pré-sal, não tem nenhum problema. Então, é a forma como nós nos colocamos a eles. Eu não acho que os chineses são santos, muito pelo contrário, tá? Mas também não queria ser santo, né? Então, eu acredito, por exemplo, para encerrar essa questão, estamos perdendo uma chance histórica hoje de colocar os chineses na parede. O Brasil é um país muito importante, o Brasil é um país grande e eu quero 5G. Nosso. Ou tudo ou nada. Começar uma conversa nesse nível com eles. Nós levarmos em consideração que nós somos uma potência regional, um grande país, e que também temos aspirações de grande potência. Teríamos, né? Lógico, uma potência regional pacífica, uma liderança virtuosa, né?
E para isso, o 5G de vocês para nós é importante. Eu quero também o know-how disso daí. Ou então vou pedir para os Estados Unidos. Ou seja, fazer o que nós fizemos durante 100 e poucos anos, que foi garantindo que o Brasil se aproveitasse das contradições do sistema internacional para se desenvolver, né? O Brasil está perdendo uma chance inacreditável de tirar muita vantagem dessa luta entre dois países, e é uma ocasião que ocorre de 50 e 50 anos, né? Se você for datar bem, né? 50, 60 anos surge uma janela de oportunidade dessa. O Brasil não está aproveitando, infelizmente. Como é que você visualiza o mundo, Elias, depois dessa crise da pandemia e, assim, no médio prazo? Vamos dizer, colocar essa próxima década e a seguinte: o polo realmente está mudando a um nível em que a China vai ser hegemonizadora do planeta? Então, Fausto, eu vou repetir o que eu tenho repetido às pessoas. Eu tendo a ser mais conservador do que a média no que serve a responder essa questão. Primeiro, porque qualquer pessoa que chegar aqui e falar para você que o mundo vai ser assim assado, daqui 10 anos ela tem uma chance muito grande de cometer grandes erros, né? E eu vejo muitos economistas heterodoxos que se colocam o seguinte: olha, vai ter volta de política industrial, né? Então o mundo acordou para o fato de que a China manipulou a indústria, virou a fábrica do mundo, então os países vão se voltar à política industrial. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe uma grande finança que comanda o mundo, e para essa grande finança não interessa recursos sendo desviados para industrialização, mesmo nos Estados Unidos, mesmo em outros lugares, e é a finança como poder político colocado, não uma força econômica. Tá? Então, eu vejo um pós-pandemia imediato, tudo voltando como antes no pós-2008, tá? Porém, um mundo muito mais perigoso, ganho democrata, ganho republicano em novembro. Por quê? Porque a China, por exemplo, ela trabalhava com uma hipótese: olha, eu preciso de ter paz no meu entorno até 2049, para que eu pudesse alcançar meus objetivos centenários, né? Só que essa paz que ela precisava até 2049 acabou agora em 2020. Então a China está tendo que remoldar todo o seu sistema para essa nova realidade internacional em que a hostilidade a ela é muito grande. Por exemplo, os grandes think tanks chineses hoje estão ocupados em discutir qual vai ser as linhas gerais do próximo plano quinquenal que começa no que vem. E o Xi Jinping já está deixando muito claro que eles vão partir para ampliar a base deles de 400 milhões de pessoas de idade de classe média para 700 milhões em 5 anos. É por essa base que a China vai começar a caminhar a partir do próximo plano quinquenal. E também a tentativa de um desacoplamento lento, gradual, aprofundar esse desacoplamento tecnológico em relação aos Estados Unidos e Japão. E para isso tem previsões de gastos de 1,5 trilhão de dólares, né? Então é desacoplamento tecnológico de um lado e aumentar a base da sua classe média, né? Um país desse vai se tornar muito poderoso, mas daí acreditar que vai ser o hegemônico, o hegemon e tal, eu não acredito, porque os americanos ainda têm uma vantagem absurda que é o dólar. Eles têm 800 bases militares no mundo e continuam a controlar ideologicamente o mundo. As classes médias do mundo querem ser americanas, não chinesas, né? Então, eu acho que continua em declínio relativo aos Estados Unidos. A China pode ir ocupando esse papel, e Rússia em conjunto, né? Mas não vai ser um passeio como muita gente acha, não vai ser vamos entrar em um mundo muito perigoso, viu? Eu acho. Entendi. Elias, achei sensacional essa entrevista, muito impressionante a sua análise. Realmente a nova economia do projetamento ficou, acho que, bem explicada, né? E eu te agradeço bastante. Agora, eu queria deixar aberto para você, que a gente está num tempo bom ainda de entrevista, uma oportunidade de fazer uma consideração final, né? Porque eu vejo que você tem muita coisa na cabeça que gostaria de colocar, e eu fazer mais uma pergunta pode te criar mais um limite. Eu queria deixar você livre agora para você falar. Pode fazer pergunta. Se quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Se você tiver mais alguma coisa para perguntar, pode fazer. Eu pergunto, então, vamos lá. É a primeira entrevista que eu ia encerrar e volto. Vamos lá. Eu vou perguntar uma outra coisa. No governo Dilma Rousseff, a China veio aqui e anunciou alguns bilhões de reais em investimentos em infraestrutura, né?
Você acha que isso podia ser uma sinalização de que o Brasil poderia ter tomado um novo caminho de relação com a China? Ou se tivesse levado aquilo adiante, teríamos agora uma relação de dependência maior com a China? Então, o interessante notar que foi uma visita em março ou maio de 2015, em que o primeiro-ministro chinês anunciou 150 bilhões de dólares de investimentos em infraestrutura, inclusive o furar o olho do Canal do Panamá com uma ferrovia até o Peru, ligando o Rio de Janeiro ao Peru, não é? O interessante notar que depois daquilo, o Brasil ficou mais instável ainda, né? Aliás, aonde a China tem feito investimentos, o momento seguinte é de desestabilização política, né? Para mim não é coincidência, né? Eu acredito em tudo, inclusive nas teorias de conspiração, mais ainda, né? Eu acredito que se isso se concretizasse, evidente, em cima de uma política altiva, ou seja, eu quero que vocês transfiram tecnologia para nós construirmos o nosso trem-bala Rio-São Paulo, coisa que não estava previsto, mas se fosse nesse patamar de relação, eu acredito que sim, seria algo muito virtuoso. Mas aí é que está, Fausto. Eu não vejo as relações Brasil e China somente do ponto de vista econômico. Eu acredito que são dois países que junto com a Rússia, o BRIC, por exemplo, jogariam um papel imenso em um mundo multilateral que, por mais que os Estados Unidos neguem que existe esse mundo hoje, esse mundo existe. Então, eu via, né, traços muito prometeicos nas relações China, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, porque o mundo seria muito melhor com esses 5 países mais fortes, né? Agora, de um ponto de vista mais estratégico, eu sou contra alinhamento automático a qualquer país. Eu acho que o Brasil não cabe no quintal de ninguém, como diz o Paulo Nogueira Batista Júnior. Então, nós tínhamos que ter uma relação econômica equidistante entre China e Estados Unidos e basear ambas relações nos interesses estratégicos que nós venhamos a ter. Sob o meu ponto de vista, o projeto estratégico teria de ser a da reindustrialização do Brasil. Não é? Acho que essa que seria o grande fato econômico que nós deveríamos buscar, no fato político, né? Aí, então, realmente, aí você trouxe o assunto que é o centro aqui do nosso canal, a reindustrialização do Brasil. Ok, claro, todos nós aqui que frequentamos esse canal e gostamos desses assuntos, defendemos isto. Acontece o seguinte, com a produção industrial mundial, e a pandemia mostrou isso muito bem, né, concentrada em solo chinês e sob o poder do Estado chinês, sob o controle de empresas, no mínimo parceiras, né, do Estado chinês, qual é a possibilidade, né, de um país como o Brasil, que se aprofundou na dependência econômica, na baixa sofisticação tecnológica e, né, na desindustrialização, de reverter isto, né, uma vez que temos poucas empresas de dimensão, com tamanho, volume econômico suficiente para se poder fazer algo como a China fez, né? Hoje mesmo, o setor de eletromédicos tem uma dependência, por exemplo, de 50% em relação a insumos importados, e a maioria deles é proveniente da China, né? Precisaríamos, então, reverter, fazer trazer de volta essas cadeias para dentro do país, como, por exemplo, o Japão já anuncia que vai fazer, Estados Unidos anuncia que vai fazer. É um caminho viável para o Brasil, você acha? Então, Fausto, eu, como não sou economista, eu tenho mais facilidade de lidar com certos temas em detrimento de outros. Eu não acredito que existem soluções econômicas para problemas econômicos. Então, essa resposta, quem vai dar são os políticos, não são os economistas, né? Então, o grande desafio do Brasil hoje, Fausto, é formar uma nova maioria política no Brasil que tenha clareza de que os destinos do país, enquanto civilização nova, depende de uma outra inserção na divisão internacional do trabalho. Não significa necessariamente fazer o que o Japão quer fazer, de trazer empresas de volta, ou Estados Unidos, porque isso é praticamente impossível, tá? Agora, o que se pode eleger no Brasil é 3, 4 ou 5 setores de ponta, não é? Que poderão ser os setores que serão geradores de efeitos de encadeamento para o restante da economia, e colocar esses setores, olha, em 2025, 6, 7, 8, vamos ter um complexo industrial da saúde pronto. Em 2030, um complexo petroquímico pronto, com refinarias brasileiras. E isso nós vamos reconstruir o setor da engenharia pesada no Brasil, que foi destruída pela Operação Lava Jato. Ou seja, isso aí, Fausto, se eu, você e o Paulo Gala sentarmos uma madrugada, tomando alguma coisa, bebendo alguma coisa, nós temos um programa pronto para fazer isso.
Agora, a questão é qual que é a maioria política que vai dar sustentação para esse programa. Tá? Acho que esse é o desafio. Tem condições, mas com uma outra maioria política completamente diferente da que está colocada no Brasil hoje. É aí que bate um pouco o desânimo, né? Enfim, mas não podemos cair no desânimo, né? Temos que partir para a ação, né? Não podemos desanimar. Mas o desafio brasileiro hoje é a nova maioria política. Muito bem. É exatamente aí que se encaixa também o projeto aqui, quer dizer, do qual você hoje começa a participar como convidado, espero que regularmente, porque a ideia aqui é exatamente a de tentar robustecer esse campo, né? O campo que tem, primeiro, a consciência do problema, segundo, né, a disposição de discuti-lo, e terceiro, né, a densidade intelectual que nós estamos tentando costurar através de várias pessoas que vêm ser entrevistadas, minhas pequenas contribuições de informação, para se criar uma massa crítica que diga, olha, o Brasil precisa desse projeto, né, nacional de reindustrialização. É uma esperança que eu acredito que seja um dever de todos nós. Então, Elias, muito obrigado mais uma vez. Já que você não quer fazer consideração final, então ficamos por aqui, mas eu quero te agradecer muito aí pela oportunidade. Espero que tenha sido só a primeira aqui no Revolução Industrial Brasileira. Elias, obrigado, viu? A questão não é de não fazer consideração final, é que a gente tem tanta coisa para falar que o que eu falaria nas considerações finais, a gente pode falar no próximo programa. Mas fica um recado sobre a nova economia de projetamento, essa minha linha de pesquisa que eu estou tentando tocá-la, né? E também o principal que eu acho que esse desafio da formação da nova maioria política no Brasil coloca a indústria no centro do problema, né? Aliás, no centro da solução dos grandes dilemas nacionais. Fausto, parabéns pelo programa e obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito feliz em participar dessa conversa contigo. Maravilha, maravilha. Me alegra muito saber disso. Elias, obrigado. Pessoal, você que viu essa entrevista, então aí assina o canal, compartilha e acompanha o Elias Jabbour aí nas redes sociais. Você vai aprender pra caramba coisas muito necessárias, visões que não são comuns e você, enfim, vai aumentar bastante sua capacidade de argumentação aí nos debates. Até uma próxima, gente.